Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite por enquanto só pra mim, que só eu cheguei. Vamos ter uma live bem legal hoje com a Débora. Daqui a pouquinho ela deve estar conectando aqui conosco. Estamos informando os seus seguidores, já decorei essa frase, que você iniciou um vídeo ao vivo. E quem entrou? A própria Débora. Vamos ver aqui se eu já aprendi a convidar a Débora. Convidei, vamos ver se deu certo. Chegou para você, Débora? Deixa eu tirar esse monte de coisa do meu copo aqui. Agora Oiê! sim. E aí, tudo Deixa eu bem? melhorar aqui. Eu tô e você? Tudo ótimo. Bom reencontrar Tá bom. você. Não consegui em nenhum dos reencontros. Pelo menos Tá agora a gente vendo? está se Tinha que ser revendo. aqui. Hã? Tinha que ser aqui ao vivo. Tinha que ser ao vivo, exatamente. É bom que a gente Peraí. guarda mais assunto para conversar, né? Pois é, a gente fala mais. E aí, como que você está? Tá parecendo uma tacinha de vinho aqui. Eu vou botar ela em algum outro canto. Porque o YouTube e o Instagram não gostam dessas coisas assim, à mostra. Vão achar ruim e vão brigar com a gente. Exatamente. Você tá só na aguinha, no suco, O no meu é chá, água. na água? O meu é água agora. Ah, ótimo. E você, como tem passado desde a última vez que a gente se viu? Eu Aquela estou experiência ótima. incrível? Aquele final de semana mais ou menos, né, Má? Foi mais Mais ou ou menos menos, aquele fim né? de semana, né? Um Coisinha pouquinho pouca. intenso. Deixa eu ver, tô meio... Quase nada, né? É, ó, aproveitar que enquanto as pessoas estão chegando, eu vou ajustar a luz. Eu tô achando que eu tô meio torto. Oi? Melhorou? Melhorou. Ah, não, eu tava mexendo um pouquinho na luz aqui, que eu tô achando que ela tá meio esquisita. Sempre, eu acho que, na verdade, uma luz equaliza a outra. Se um tá mais na luz branca, o outro É, fica mais essas amarelado e luzes cada hora vice-versa. estão de um jeito. Peraí, ó, vamos baixar um pouquinho. Será que melhorou? Eu tô muito escuro. Não, tá bom. Tá bom? Então tá bom. É que a minha Não tá bem queremos assim. clara aqui, né? Apesar que a protagonista é você. Você que tem que estar bem visível. Eu sou a convidada da noite. Convidado e protagonista também, ambas as coisas. E, Débora, eu costumo pedir para tanto a pessoa que eu convido e até eu mesmo, eu faço uma breve apresentação de quem eu sou e peço para o convidado também fazer, porque as pessoas que estão aqui assistindo são uma mistura dos seus seguidores, com meus seguidores, com Se gente que viu o conectam. anúncio, com, enfim, gente que caiu aqui de paraquedas e vai descobrir muita coisa legal que você tem para contar. Eu vou perguntar muita coisa ainda para você, então Pode perguntar. Tá liberado. não precisa contar tudo ainda agora de começo, mas então eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu acho que eu nem contei muita coisa para você, né? Que a gente teve um fim de Não. semana tão intenso ali que não deu tempo. Eu sou publicitário, formado em propaganda e marketing, sempre trabalhei na área, por empresas de diversos segmentos, e estou há um tempo razoável, já há quase 10 anos, trabalhando no mercado de saúde. Que mais? Sou paulistano, sempre morei em São Paulo. Acho que tá bom. Vamos saber de você. Bom, eu sou a Débora, eu sou fundadora e treinadora do Instituto Novo, que foi através do Instituto Novo que eu conheci o Márcio, mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Instituto Novo. Também sou aqui de São Paulo, moro aqui em São Paulo também, sempre morei em São Paulo. E eu trabalho com pessoas, eu sou treinadora comportamental, master coach, inteligência emocional, trabalho com barras de axis, enfim. Mas o meu forte mesmo é mais para a área da PNL, coaching, mais para essa área aí. E eu vou pedir para você explicar um pouquinho de cada uma dessas coisas, que tem muita gente leiga que não entende tão bem as siglas, mas pode se beneficiar muito quando souber melhor Com do que se trata, certeza. E a live vai né? ficar gravada, né, Má? Vai ficar gravada assim. E É depois eu bom. até compartilho com você se você quiser. Legal, é porque é bom. Subo ela no YouTube também, então estamos em todas as plataformas. Fechado. Ótimo. Bom, primeiro de tudo, eu queria te agradecer por estar aqui comigo, compartilhando seu tempo, compartilhando seu conhecimento, pelo seu tempo aqui.
E sei que a sua agenda é corrida, então muito obrigado. Daí, já começando com as perguntas. A gente pode fugir um pouquinho do roteiro, caso a gente queira, tá? Mas aqui é só para a gente ter uma base aqui dos pontos Tá bom. principais que eu não queria perder. Quando nós nos conhecemos, você contou um pouco sobre os desafios de criar o Instituto Novo. Eu imagino que isso envolva pontos esperados durante o planejamento e também coisas que fogem ao controle de qualquer um, como a pandemia. Você pode contar um pouco da sua trajetória até a criação do Instituto Novo e como foram os primeiros passos desse projeto? Posso, claro. Eu trabalho com treinamento com desenvolvimento humano há 12 para 13 anos. Né? Fazem 12 anos que eu estou aí nessa caminhada. E quando eu fui começar o Instituto Novo, né, eu e o Elton, que é meu sócio, que deve estar aqui, deve estar assistindo, na realidade, antes do Instituto Novo, né, a gente trabalhava em uma empresa, aí a gente foi começar uma outra empresa, e aí, assim, era uma empresa que aí acabou não dando certo naquele momento. E aí a gente falou assim, vamos criar o nosso instituto. Desculpa te interromper, não era uma empresa do mesmo segmento? Era uma empresa de treinamentos, mas não era o tipo de treinamentos que a gente faz exatamente. Tá. Só que assim, aí a gente queria criar um instituto novo para realmente ser a nossa cara, assim, ter a nossa identidade, aquilo que realmente transparecia da Débora e Elton. Porque para quem conhece muito a gente, nós dois somos muito expansivos, né? A gente ama lidar com pessoas e eu queria ampliar tudo isso que é o Instituto Novo. E aí a gente começou, quando a gente criou o Instituto Novo, foi em janeiro de 2020. E aí, assim, claro que todo começo de empresa, né, a gente sabe que existem aí alguns desafios de tudo, a parte financeira, todo o planejamento. Só que estava tudo muito certo, Má, estava tudo muito na cabeça, o Elton, tudo muito novo. É tudo muito novo. Porque, assim, eu até então nunca tinha tido realmente a minha empresa, né, para falar uma empresa, chamar de minha. E a gente sabe dos desafios que é ser um empresário, uma empresária. Eu sempre estive muito mais do outro lado. E não do lado ali de delegar muita coisa, de liderar muito. E aí, esses desafios a gente, né, a gente vai passar, né? A gente tem muito treinamento, tem muita coisa. Então, assim, isso até que foi a parte mais fácil. Mas aí veio a pandemia. E aí, realmente, não estava no roteiro, né? Que nem... Aliás, Marte, que ninguém nunca imaginou passar por isso na vida, né? E aí, para você ter uma ideia de como a coisa aconteceu, a gente tinha o live já, estava tudo certo. O live era para ter acontecido em março de 2020. Inclusive um parênteses, não sei se foi você que comentou, Elton, que o live se chamava live antes das lives, tipo essa nossa live aqui, né? Que depois exatamente. entraram na moda. Porque não tinha isso de lá, assim, existiam, né, as lives, só que o boom das lives foi na pandemia, graças a Deus a gente teve tudo isso, né, que ajudou muita gente, e era live, não era nada de live de Instagram, de YouTube, nada a ver. E aí a gente ia fazer o live em março do ano passado, a gente viu o hotel, tava tudo pronto. Aí em março veio a pandemia. A semana que a gente ia fechar o contrato com o hotel, foi quando tudo fechou. E aí a gente falou, e agora, né? Mas assim, vamos esperar tudo acontecer. Tanto que o hotel que a gente ia fazer o treinamento, ele fechou a porta, ele não abriu mais. O hotel realmente fechou. E aí foram esses percalços que fechou definitivamente. Um hotel incrível, e infelizmente eles fecharam, não sei como eles estão hoje, mas eu acho que eles não abriram ainda. E aí veio isso, né? Eu falei, caraca, e aí? Mas aí a gente, né, com muita inteligência emocional, com muito treinamento, com muito curso, a gente foi... Mas esse foi o grande baque nesse começo. Teve que aplicar conhecimentos no seu próprio negócio. Muito, 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 muito. E aí, assim, o apoio de todas as pessoas que estão perto também, isso também faz muita diferença, né, Má? Sim, não, com certeza. E em algumas lives anteriores que eu fiz aqui no Instagram, eu conversei com empreendedores de perfis diversos, desde o Alexandre, que criou uma rede de lojas de aparelhos auditivos, até a Laki Lobato, que é escritora e palestrante, blogueira, e, enfim, faz mil coisas. Eles me contaram um pouquinho sobre as batalhas, os prazeres de estarem à frente dos próprios negócios. Além disso, eu também conversei com a Marilisa, que é presidente de uma multinacional, sobre como é ser uma mulher no poder.
Daí eu queria juntar, fazer um bem bolado dessas questões todas para falar com você. Você poderia contar um pouquinho sobre o seu ponto de vista e a sua experiência, como é empreender e empreender sendo uma mulher à frente de um negócio? Porque eu já ouvi, assim, acho que foi, eu não lembro quem me contou, mas é aquela coisa básica, assim, acho que foi a Érica, na live sobre a padaria dela, que ela vai negociar com os fornecedores olham para o marido dela e falam com ele, não com ela, e ela fica Aham. possessa. Então, eu vou te falar assim, que essa parte, né, de ser mulher, existem dois lados, eu falo. Às vezes assusta um pouco os outros, porque às vezes as pessoas me olham, principalmente quem passa pelo treinamento, às vezes a pessoa olha e fala, nossa, é muito tranquilo, né? Porque você sabe, né, quando eu tô ali à frente do treinamento, eu estou ali e as pessoas olham e falam, não deve ser fácil lidar com a Débora, ela é assim, né? Uhum. Mas Eu lembro bem. existe aquela coisa, eu acho que infelizmente ainda existe essa questão do machismo, né? Eu já passei por isso em frente, tanto à frente de treinamento, de homens no treinamento, mas isso faz muito tempo, assim, já não foi agora. De não quererem respeitar porque era uma mulher dando um comando. E aí isso me deixa possessa, porque assim, independe, né? No meu ponto de vista, independe se é homem, se é mulher, a pessoa que tá ali, se ela tá ali é porque ela tá preparada para fazer alguma coisa. E eu Claro. acredito muito nessa questão do mundo corporativo, né? Que ainda exista isso. Eu vou falar que às vezes quando eu percebo isso, eu finjo que eu nem vi. Uhum. E é isso que me dá mais vontade, isso que me dá mais gás de mostrar que assim, sou mulher, estou aqui à frente, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E às vezes eu acho que às vezes as pessoas nem olham tanto assim, porque que nem, sempre que tem alguma reunião, eu e o Elton, a gente sempre está muito junto. Mas eu não vejo muito isso de sempre estarem falando com ele, porque a gente sempre tem muito uma troca, né, nas reuniões. Então, assim, um passa a bola para o outro durante as conversas, mas as poucas vezes que eu senti, que eu percebi isso, eu fingi que não era comigo. Uhum. Eu falei, vai É. provar, né, do próprio veneno, vai ver que eu sei o que eu tô falando, entendeu? Sim. E às vezes também vai ser um desgaste desnecessário, né? A gente tem que escolher algumas batalhas que a gente quer lutar, É, né? exatamente, é muita questão de escolha, isso eu acredito muito. Então, assim, eu posso escolher entrar naquela energia, entrar naquela situação, e isso me fazer mal, né? Porque quando essas coisas acontecem, a gente acaba se colocando muito para baixo, né? Tipo, poxa, caramba, não é porque eu sou mulher que eu não sei o que eu tô fazendo. E ou a gente pode escolher e falar assim, ele que não sabe, ele vai ver o que ele vai ganhar com tudo isso. E tá tudo certo. É Sim. muito, eu acho que isso vem muito de criação, vem muito de crenças, tem muita coisa de É lá um de processo trás. cultural, né? É muito cultural. E eu falo assim, se eu que lido com pessoas, né, que eu trabalho muito com isso, se eu não entender, aí eu tô no lugar errado. Então Uhum. eu entendo, falo o que é dele e tá tudo certo e continuo. Sim. E tem aquela coisa também de saber lidar com aquele argumento que passa muito próximo disso, que é o argumento que ataca a pessoa em vez de atacar o tema que está sendo discutido. Se for atacar, enfim, ou debater, ou É, contestar, algo assim, né? exatamente, Que é colocar exatamente. em xeque a pessoa. Nem, a pessoa, às vezes, não está ali em pauta. O que está em pauta E é o mesmo assunto. porque às vezes a pessoa nem te conhece, né? Às vezes é a primeira vez que a pessoa tá te vendo, ela não te conhece, ela não sabe quem você é, mas pelo simples fato de você ser mulher, às vezes vem e tem alguma coisa. Mas assim, eu pouquíssimas vezes passei por isso. Eu falo que eu sou muito, muito abençoada, muito sortuda, com isso dificilmente eu passo. E também, quando Mas eu precisa, sei de você muita gente que passa. E quando precisa, você se posiciona muito bem, né? Porque eu conheci primeiro uma Débora bem séria. Uhum. Que era uma parte necessária para tudo Sim, acontecer. exato. Não, perfeito, com certeza. Mas daí depois fui descobrindo mais facetas da Débora. Aí o Elton E, colocou aqui, ó, o Elton colocou alguma coisa. O legal é que quando essas pessoas passam pelo processo de treinamento, passam a ter admiração. É verdade. uhum, é verdade. Desconstrói isso, né? Muito, muito. Uhum. Não, isso é muito bom mesmo, é Bastante. verdade. Mudou o olhar dessas pessoas. Muda totalmente, porque a pessoa olha e fala, não era nada daquilo que eu pensava, é muito melhor. Ótimo. E é ótimo ter uma oportunidade de fazer isso por essas pessoas também, né? Mesmo que às vezes elas nem percebam tão facilmente. E isso é o que faz todo sentido pra mim, né, Má?
Essas pequenas transformações que você vai vendo, né? Pode ser esse tipo de transformação ou outras transformações, quando, sei lá, uma pessoa se sente empoderada para fazer algo que de repente ela não se sentia capaz, né? É. Acho que é Eu muito. tenho uma história assim, tem uma pessoa que passou por um treinamento comigo, era um homem, né? E ele me olhava assim desde o começo, aquela pessoa, ele me olhava de cima a baixo, sabe? Ele me media o treinamento inteiro, no início do treinamento. E quando a gente está lá na frente, a gente tem uma visão bem sistêmica, né? A gente começa a olhar tudo. E aí eu olhava para ele, eu fui buscar entender quem ele era, porque eu não conhecia. E ele vinha de uma carreira militar, e a região que ele morava era uma região onde os homens normalmente são mais machistas. E aí ele meio que colocou em xeque o que eu estava falando. Aí eu falei, esse daí vai ser onde vai ter a maior transformação. Uhum. E não deu outra, assim, o treinamento, quando ele fez o treinamento, fazem acho que uns 6 anos, Má. A transformação dele foi gigante. Depois ele falou para mim que no começo ele estava muito incomodado por eu estar ali à frente, delegando algumas coisas para ele. E até hoje a gente tem muita amizade, a gente se fala muito. Ele mora bem longe, ele tá morando bem longe, mas a gente se fala muito. E assim, a transformação dele, a partir do momento que ele percebeu que ele tinha que confiar no processo, confiar na pessoa que estava ali, ele deixou a coisa fluir e foi lindo. Mas também depende muito da pessoa se permitir, né? Sim. Se a pessoa não se permitir, tem que vir dos dois lados, né? Eu sempre falo isso, que tudo tem que ter a permissão. E isso eu falo muito no treinamento, né? Por quantas pessoas precisam se abrir, precisam estar ali de verdade, porque senão nada adianta. Não vai adiantar estar ali falando se elas não quererem. Sim, E aí vai. se entregarem aquele momento ali, né? Verdade. Exatamente. E quanto a gente ganha nessa entrega, né? Eu sou testemunha. A gente, viu? Porque eu sempre falo isso. E esse final de semana a gente teve curso aqui em São Paulo, um curso de Enneagrama, e eu falei isso, que a cada treinamento, a troca que a gente tem, a gente passa muitas informações, né? Muitas ferramentas que vocês levam para a vida, mas tudo que a gente aprende naquele final de semana com vocês também é incrível. Não, em alguns momentos, inclusive, vou tentar não dar spoiler de nada, mas assim, em alguns momentos onde eu via vocês muito emocionados também, a emoção voltava. Eu me emocionava de volta. Muito legal. E, bom, como eu já falei um pouquinho, eu participei com você e a sua equipe do Live Training 1. Não sei se tá certo? Pronunciei corretamente? Tá certinho. Eu adorei a experiência, desde a estrutura, passando pela forma como foi montada a grade das dinâmicas, pelo extremo cuidado com cada detalhe, a forma magnética e envolvente com a qual você liderou cada etapa da jornada. E sei que não podemos estragar a surpresa de quem ainda não participou, não podemos entrar em detalhes das dinâmicas em si, até porque, enfim, não faria sentido fora do contexto. Mas como que você apresentaria para quem está assistindo aqui o live training e não tem ideia do que se trata? Eu fico em dúvida até onde eu posso falar, né? O que eu posso falar, né, para as pessoas? E assim, eu também, já emendando, eu pediria para você falar um pouco da base técnica do que é proposto, do que é desenvolvido, como é idealizada aquela jornada também, porque o fim de semana é uma jornada, né? É uma jornada. Muito bem desenhada. É uma jornada. Mas eu falo que o live training, algumas pessoas podem até conhecer, porque é um modelo de treinamento que se chama Leader Trainer, né? O Leader Trainer, ele veio para o Brasil há mais de 30 anos. Foram alguns japoneses que trouxeram esse tipo de treinamento para o Brasil, onde alguns institutos hoje ministram esse tipo de treinamento e cada um vai colocando ali o seu jeitinho. Eu falo que é um final de semana onde você vai entrar em contato com a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Às vezes, pela correria do dia a dia, às vezes a gente corre tanto, a gente fica tão no automático que a gente passa a não perceber os comportamentos que a gente tem. A gente não percebe as atitudes que a gente tem, a forma como a gente lida com as outras pessoas. E o treinamento, ele te traz uma clareza muito grande de quem a gente realmente é. Porque às vezes a gente esquece quem a gente é. Às vezes a gente passa por até algumas situações na vida que acabam fazendo com que a gente deixe de ser aquilo, sabe? Deixa de ser, eu sou a Débora, é essa daqui. E às vezes a gente acaba se perdendo. E o treinamento, ele faz isso, assim, é uma imersão
onde são dinâmicas vivenciais, todas estribadas na PNL, que é a Programação Neurolinguística, que eu vou explicar isso mais para vocês também. E são dinâmicas vivenciais onde a gente coloca vocês em situações que remetem às situações do seu dia a dia. Então você acaba lembrando de algumas situações que você passou, que você fez. E eu sempre falo assim, o que passou na sua vida, passou. Então, aquilo que passou que vai servir de aprendizado para que você faça diferente daqui para frente. Então, é um final de semana onde você vai talvez eliminar aquilo que você não gosta, aquelas coisas que não estão legais e que às vezes você já sabe e outras vezes você não sabe, descobre ali no final de semana. E eu sempre falo também que a gente potencializa aquilo que a gente já tem de muito bom. Porque a gente tem muita coisa boa dentro da gente, só que às vezes a gente não percebe. E o que a gente faz é isso, é trazer à tona e falar, ei, você é essa pessoa incrível, você é essa pessoa maravilhosa. E é muito isso que o treinamento faz. Sim. Não, muito legal. E para quem não sabe muito bem também o que é PNL, você pode explicar um pouquinho? Posso. A programação neurolinguística, eu costumo dizer que ela não é uma técnica, não é uma ferramenta, eu falo que é uma mágica, como se fosse uma mágica que acontecesse com a gente. A programação neurolinguística, ela te traz situações, ela é realmente para tirar tudo aquilo de dentro de você. Então, quando a gente fala em programação, a gente se programa o tempo todo. Né? A gente se programa desde a barriga das nossas mães. Quando a gente está lá no útero, a gente já está sendo programado. E a programação neurolinguística, ela te traz aí uma forma, talvez, de você reprogramar algumas coisas. Então, eu costumo dizer que a PNL, né, a programação neurolinguística, é como se ela fosse um antivírus para o seu computador. É como se você passasse um antivírus e ali ele vai te reprogramar. Então, assim, aqueles programas que estão bons, vai ficar ali, vai ficar intacto. Talvez coloque mais um programinha ali para dar um up. Só que aquilo que não está tão bom, a gente passa o antivírus para aquilo não acontecer mais. Então, assim, a gente se programa muito o tempo todo. E a programação neurolinguística é a forma também como a gente se expressa, né? Porque a gente fala muito, não só verbalmente. Isso eu falei muito para vocês no treinamento. Tem muita forma não verbal, né? O verbal da gente é 7% só. O restante é 93% nosso não verbal. Então, assim, é a forma como o nosso corpo demonstra para o mundo, é tudo aquilo que a gente pensa. Então, para vocês terem noção, né? Eu sempre falo que, assim, nutricionista, ele fala que nós somos aquilo que nós comemos. Nós, neurolinguistas, que trabalhamos com a PNL, né, com a programação neurolinguística, nós falamos que nós somos tudo aquilo que nós falamos e tudo aquilo que nós pensamos. Então, a PNL ela vem aí para realmente encaixar algumas coisas aqui dentro, porque isso daqui é uma máquina maravilhosa. É incrível. Potentíssima, né? Uma potência incrível. Muito potente, muito potente. Sim. E às vezes ali a gente, tipo, todos os detalhes estão ali, a gente não percebeu, né? Passou batido. É aquilo que eu falo, é isso, né? Às vezes a gente tem tanta coisa boa dentro da gente, e eu falo a gente, porque assim, eu já passei por tudo isso também, né? Então, assim, às vezes a gente tem tanta coisa aqui guardada e que a gente não olha. E às vezes é só olhar com carinho, é só acolher tudo aquilo que a gente tem e trazer para o mundo. É mostrar realmente para o mundo tudo aquilo que a gente tem. Isso faz muita diferença. E pra gente mesmo. Porque, e aí é isso que foi legal você falar a gente mesmo, porque às vezes a gente mostra pro outro e a gente não mostra pra gente mesmo. A gente, às vezes, faz tudo muito pelo outro e não faz por nós. Então é hora de realmente centrar e olhar pra você. Sim. E até o fim de semana ali que eu vivenciei com vocês, era um momento de olhar pra mim, né? Tipo, distancia de todo o resto, de todos os outros cenários e olha pra dentro de você mesmo. É olhar pra si. Por isso que eu falo, às vezes é assim, né? As pessoas falam, quando a gente fala do treinamento, tem algumas pessoas que falam assim, eu acho que pra mim não vai ser muito bom, mas pro meu filho, pro meu marido, pra minha esposa, pra essa pessoa vai ser bom. Aí eu falo, é mesmo? Por qual motivo pra você não vai ser bom? Não, pra mim vai, mas eu acho que pra ele é melhor ele ir primeiro. Por quê? Às vezes as pessoas, tem aquelas pessoas que só olham pro outro, só cuidam do outro. E é um final de semana o treinamento, é um final de semana que você só vai olhar pra você. Não tem como você fugir. É você com você mesmo no final de semana. Sim. E daí, às vezes, você vai estar vendo ali o que você deixou vazio, ou por que você deixou vazio ali, né? Deixou de lado, olhando só para os outros. E eu falo que, assim, é o final de semana para você, né, ter o cinturão do Batman lá, colocar todas as ferramentas para você continuar levando isso para sua vida.
E você perceber que, assim, a máscara de oxigênio do avião, coloca primeiro em você e depois você coloca no outro. Uhum. Sim. É um aprendizado, né? E assim, e Muito. tem que ser colocado em prática. É Tudo constante. aquilo que você não alimenta, você esquece. Se você não colocar em prática, não vai funcionar. Seja o que a gente fizer na vida. Para Tudo a tudo. gente tem que colocar em prática. Para tudo. Que eu diga o meu espanhol que eu aprendi quando eu tinha 11 anos e hoje em dia virou um portunhol, porque eu não pratiquei mais. Mas é isso. O É, Elton colocou que quando ele foi fazer o treinamento, ele foi para levar o sobrinho. Aí ele acabou indo primeiro e se apaixonou pela PNL. Foi isso mesmo. e é incrível, porque você vê umas histórias assim, né? Que veio um familiar, um amigo, ou namorada, e depois trouxe um outro, e quando você viu, já tá a família toda e todos os amigos também. É isso Muito mesmo. emocionante. O live training tem um perfil específico. Bom, isso você até já detalhou um pouquinho para mim, mas a gente pode aprofundar. Tem um perfil específico de participante? Alguém para quem você mais recomendaria? Algum momento Eu falo de que é para vida, quem. talvez? Então, mas eu falo que assim, o treinamento ele é para quem realmente quer viver uma vida plena. Uhum. Porque assim, e mesmo para quem não quer, tá? Porque às vezes a pessoa fala, vê e fala assim, eu acho que eu não preciso disso. Eu mesma fui assim, tá? Eu não precisava de nada disso. Não ia fazer nenhuma diferença na minha vida Uhum. quando eu fui fazer há anos atrás. Mas aí eu falo que é para aquelas pessoas que querem ter uma vida ainda melhor. Por que eu falo isso? Às vezes a gente tem uma crença, né? Quando a gente fala de crença, é aquilo que eu acredito, não uma crença religiosa. Eu tenho a crença que pessoas que precisam fazer treinamento, terapia, precisam. As Uhum. pessoas merecem. Então, assim, e Essas aí, coisas soltas por aí, assim, uma visão tão distorcida disso. e aí às vezes a gente entra naquele julgamento, porque acaba sendo um julgamento, de Uhum. falar assim, aquela pessoa, por exemplo, ela tá com uma depressão, ela precisa fazer o treinamento. Aí tem uma pessoa do lado que na visão de mundo do outro, aquela pessoa tá 100%. Ela não precisa fazer o treinamento. Por qual motivo? Só a gente sabe o que a gente está vivendo. E às vezes, é o que eu falei, quando você faz um treinamento desse tipo, às vezes existem algumas coisas enraizadas dentro da gente que a gente nem lembra, que a Uhum. gente nem sabe. Então eu falo que o treinamento são para todas as pessoas assim merecem muito. O que não pode fazer o treinamento? Mulher que esteja grávida. Isso não pode. Porque é muita emoção, é um final de semana que mexe bastante, aí é todo um cuidado. Mas de resto, todas as pessoas do mundo merecem Uhum. mesmo muito. Até aquelas que acham que não precisam, né? Prova viva aqui, não precisava de nada. Ai, que ótimo, não, e é muito verdade mesmo. O Life Training me fez reavaliar muitas questões do meu passado, do meu presente. Antes de fazer isso pelos outros, você passou por alguma jornada igual? Assim, quando você achava ali que não precisava disso, você se redescobriu, reencontrou ali peças do passado que se encaixaram de outra forma no seu presente? Totalmente. É muito engraçado quando eu conto a história de como eu comecei com tudo isso. A primeira pessoa que eu conhecia, porque assim, eu nunca tinha escutado falar nesse tipo de treinamento, isso há 12 anos atrás, né? E aí o meu pai foi fazer um treinamento de um final de semana que um amigo dele convidou. Quando meu pai foi, eu fiquei brava. Eu sou a filha caçula, né? Então eu sou mais grudada com meu pai. E aí o meu pai ia viajar um final de semana sem a minha mãe. Eu falei, ele vai fazer o quê? Quando ele voltou do treinamento, o meu pai, ele sempre foi muito presente. O meu pai, ele é grego. Então, os homens gregos, eles não são muito né, de dar muito carinho. O meu pai, ele sempre foi muito presente, mas o abraço não era tão presente. E ele voltou muito diferente. E aí eu já achei esquisito. Só que eu não queria fazer, eu falava que aquilo não era pra mim, aí foi a minha irmã, foi minha mãe, e eu falava que ali era só quem realmente precisava, que estava passando por algum problema. Só que internamente eu tinha muita coisa, aquela coisa do estar enraizado, eu tinha muita coisa comigo que eu não lembrava, ou que na realidade é o que a gente fala na PNL em colocar uma cortina de fumaça. Por exemplo, eu coloquei aqui uma cortina de fumaça, eu não estou enxergando, e tá tudo bem.
eu estava me formando em hotelaria. Minha formação acadêmica, eu sou hoteleira. Nada a ver com Ah, PNL, né? Tudo bem que eu vivo em hotel hoje, mas não tinha nada a ver com por outras PNL, razões. por outras razões. E aí eu trabalhava com eventos, trabalhava em eventos, fazendo faculdade de hotelaria, e aí chegou uma hora que eu não conseguia mais escapar. E meu pai, ele sempre me falava, o dia que você fizer esse treinamento, você vai querer começar a trabalhar com isso, que é a sua cara. É só para me convencer aí. Uhum. E aí eu me Ele encontrei, conheceu assim. também. Ele é pai, né? Pai e mãe conhece, sabe como que é. E eles falavam muito isso para mim. E foi um final de semana, quando eu fiz o meu treinamento lá atrás, que assim, eu agradeci muito por eu perceber que a minha vida era muito feliz. Alguns probleminhas que eu tinha ali, eu percebi que só eu estava alimentando aquilo, que estava Uhum. tudo muito melhor do que eu imaginava. E aí eu quis realmente mudar a minha vida. Ali eu falei, eu só vou me formar em hotelaria porque eu estava na semana da apresentação do meu TCC e eu falei que um dia eu ia trabalhar com isso, que eu ia começar a me aprofundar no assunto, que eu ia estudar a PNL, enfim, que eu queria ajudar as pessoas do mesmo jeito que um dia eu fui ajudada. Só que eu não parei, mas assim, até hoje, são 12 anos que eu continuo fazendo cursos e treinamentos, Encontrou porque um eu falo propósito. assim, e eu encontrei assim, real. Eu falo que eu não me vejo fazendo outra coisa na vida senão ministrar treinamento. Não me vejo fazendo outra coisa. Não, E uma coisa que a gente sempre fala que treinador que não sente não é treinador. Eu uhum. aprendi isso com um dos meus mentores, que é o Masaru Ogata, que é um dos japoneses que trouxe Leader Trainer para o Brasil. E quando eu fiz uma das formações com ele, ele falou isso: se a gente não sente, a gente não tem como tocar a alma do outro. Então a gente tem que sentir, a gente tem que viver, tem que passar por tudo isso. Então tudo que eu faço, Má, todos os cursos, todos os treinamentos que eu vou aplicar, por tudo isso eu já passei. Porque eu preciso sentir, perceber que a coisa realmente é eficaz, Uhum. que funciona assim, que pega mesmo. E é uma entrega muito grande, né? É uma entrega muito grande. E eu imagino o quanto isso seja transformador mesmo, porque eu senti algo um pouco parecido quando eu comecei a trabalhar no mercado de saúde, que era uma empresa de aparelhos auditivos, e daí eu fui acompanhar um atendimento em loja. E eu vi o produto mudar uma pessoa. De repente, assim, era duas irmãs, uma irmã falava pela outra porque a outra não entendia nada do que acontecia, e daí a irmã falava, não, porque ela não escuta, porque ela não consegue isso, porque ela não faz aquilo. Ela colocou os aparelhos para testar, floresceu uma pessoa ali de volta. Ela falava por si, ela argumentava, ela tinha tiradas humorísticas ali, sabe? Emocionava. É. Você vê algo que, assim, eu sou de marketing, né? Eu não produzo né, o produto. Uhum. Ainda assim, tá ligado a algo desse tipo é muito inspirador. É, porque assim, eu com os treinamentos, né? Eu falo que seja qual for o tipo de treinamento, seja treinamento quando eu faço empresa, que eu perceba a mudança de uma equipe, porque a gente faz em companies também, né? A empresa procura, eu desenho o treinamento, o curso eu percebo a necessidade da empresa. E seja no live, seja o treinamento que for, assim, a gente vive as histórias de vocês, né? É muito, não tem como. Se eu não sinto, eu tô no lugar errado. Então, assim, começa o treinamento, tem borboleta no estômago e, assim, dá arrepia, sabe? De você sentir tudo aquilo, ouvir tudo aquilo que a gente ouve no fim de semana. E as histórias que a gente vai ouvindo depois são N histórias. Eu tenho pessoas que eu conheço que, assim, não conseguiam, pra você ter ideia, tinha um casal que não conseguia engravidar, que na realidade primeiro não queria, depois quiseram, não conseguiram, e depois do treinamento conseguiram realizar o sonho e perceberam que tudo era muita coisa do que estava aqui. Pessoas que saíram de depressão, sabe? Pessoas que não sabiam o que iam fazer da vida e entenderam qual era a missão de vida delas também, porque tiraram ali algumas coisas da frente do caminho. Então, é maravilhoso, não tenho o que falar. Eu falo que eu tenho o melhor trabalho do mundo, assim, a minha missão é a melhor coisa da vida que eu faço. Não, eu me emocionei assim, em várias das vivências e acessei lembranças que estavam lá, assim, eu costumo dizer que estavam em gavetas. Estava em alguma É. gaveta que eu fechei ali, estava encostada há muito tempo e eu não abria mais aquela gaveta. Mas estava E lá é isso guardada. que eu falo. O final de semana, é bem aquilo, né? Às vezes tem coisa que eu nem lembro. Porque eu fechei ali a gaveta, passei a chave Uhum. e deixei lá.
tá ali no canto. Só que no final de semana a gente dá uma bela revirada em todas essas gavetas, né? Sacode essa estante toda. É como você pegasse a gaveta e jogasse tudo que tem da gaveta, né? Tipo, vai, agora arruma, organiza de novo. Então é para você realmente olhar isso. E é maravilhoso. Ouvir tudo isso, assim, é maravilhoso. É participar do processo, eu olho para você, eu lembro exatamente de você desde o início do treinamento. Uhum. E é muito legal isso. É, você chegou atrasado e você, assim, você chegou atrasado, você tava naquela coisa assim, cheguei atrasado, não tô... Eu percebi que você estava assim, estou me sentindo mal porque eu atrasei, né? Não gosto disso, minha porque cara, assim, fica sem graça. eu percebo o quanto você é organizado. E aí eu olhava assim, você estava sentado lá no fundo. Uhum. E aí eu te olhava, e hoje a gente com máscara, né? Porque no treinamento o tempo todo a gente de máscara, mas os olhos dizem tudo, né? Os nossos olhos dizem tudo e mais um pouco. Dá para ver tudo. E aí você olhar, perceber a mudança desde a sexta-feira, de todo o processo, e a forma como você saiu, depois que você passou na brasa, que eu lembro bem a forma que você estava. Então é incrível, assim, é muita gratidão. Falo que eu só agradeço. E eu agradeci muito vocês, porque assim, que grupo, hein? Gente, vocês não Foi têm incrível. ideia do que foi esse Eu não tenho treinamento, o pessoal que comparativo, fez mas eu junto com o achei Márcio. incrível. Foi, Má, foi. Não falei porque eu estava ali na frente de vocês, não. Foi incrível mesmo. Não, e assim, dando um depoimento pessoal até para você, não muito tempo antes, eu tive uma fase bem difícil, onde eu não estava andando muito, não porque eu não podia andar, mas porque, enfim, estava disposto. E daí eu pensei, gente, eu vou caminhar na brasa para alguém que mal tá andando pelo apartamento. Há uma semana eu não tava, tipo, eu ficava só na cama. O que eu vou? Não, eu vou. Eu vou e eu consigo. E eu não sei se não sei se você estava na sala nessa hora, que daí ali na hora que eu tava puxando lá o peso, enfim, tava fazendo toda a preparação, eu nem percebi que já era a minha hora. Entende como assim? E olha que legal a forma como você se programou. Por isso que a brasa acontece naquele momento do treinamento, né? Porque assim, você já tinha passado por um grande processo ali, e assim, tudo que você precisava estava dentro de você. Tudo que eu preciso está em mim agora. Uhum. Eu posso, eu consigo. E foi assim o que você falou, eu posso, não, eu vou. Uhum. E aí, e se você tivesse se começasse por ali, programado de talvez eu uma... me questionasse, né? Às vezes você ia falar assim, não vou passar por essa experiência, loucura. E é super tranquilo. Quem passa na brasa, né, que às vezes olha e fala, nossa, aquele fogo todo, é super tranquilo. E para perceber o quanto a nossa mente comanda tudo. Sim. É incrível, é incrível. E eu fico muito feliz. Aí daí quando a Eu gente lembro, vê, do seu, a gente... eu lembro do seu post no Instagram depois que você passou. Que Não, você e postou nos aquele stories, lá... mostrou seu pezinho ali. Não, porque não dava para tirar foto na hora. Eu falei, gente, não, eu tenho que documentar isso de algum jeito. Peguei, botei a câmera na parede e tirei a foto do meu pé preto. Não, porque você fala assim, às vezes, deve ter até acontecido, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu caminhei sobre brasa. Você é louco? Você foi fazer o quê? Não, E vi aí, mil assim, só quando a comentários no gente... inbox. Todo mundo queria saber o que era e Tipo, o foi que o que é meu story isso? mais visto ever. Ó, é incrível, e é uma sensação de poder que a gente tem, né, depois que a gente passa. Sim. Você falar, realmente eu consigo tudo. Nada me impede, eu tenho que querer. Eu querendo, nada me impede. E isso, inclusive, eu, assim, falando, deve ser parecido para muitas pessoas, mas remete a alguns outros momentos da vida onde você estava com aquela força lá no alto e, assim, você sabia que você podia, porque você foi, acreditou e conseguiu, se juntou de todo o conhecimento, de todas as ferramentas, e daí você acessa aquilo de volta ali, você lembra, não, eu consigo, eu posso. Eu consigo. E é legal você sempre ter isso com você. Por isso que eu falo que são as ferramentas. Porque se algum dia tiver algum obstáculo, que é como se aquela brasa fosse um obstáculo para o seu sonho. Você fala, eu vou passar por cima, eu vou chegar onde eu quero. É isso. Incrível. Não, maravilhoso. Peraí, que eu dobrei o papel num lugar meio esquisito aqui. Falando do futuro, a curto prazo, quais os projetos que você pode divulgar já para a gente, já dando um spoiler, contando aqui para quem está assistindo a gente,
E até a longo prazo, se você tem planos maiores de, enfim, que tomem outras proporções, assim, que você possa compartilhar. Como você imagina o Instituto Novo em alguns anos? Eu sei que tem gente que daqui a 20 anos vai estar lá nas vivências. Pulando com a gente naquele salão, Dona Rose vai estar lá com a gente. É... Mar, eu sempre costumo dizer que assim, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas o sonhar, eu não fico só no sonho, eu vou para realizar. Eu O sonho busco. também dá o mesmo trabalho, talvez, né? Então eu busco realmente realizar. Os projetos, agora, né, a curto prazo, live, que é o carro-chefe do Instituto Novo. Então, assim, por exemplo, a gente tem próximo live agora no dia 16. A sua live. É o live training, o treinamento. Então, a gente tem agora no dia 16, 17 e 18 de julho, o live 2. Mari, beijo, meu amor. E eu te espero lá, viu, Tom? A Cris comentou um monte de coisa legal aqui, eu não consegui parar. Não dá pra ver, gente, a coisa vai passando. O live, a gente vai ter no segundo semestre o treinamento que a gente chama de Explode, que é um treinamento mais intenso. Por qual motivo no segundo semestre, né? A gente tem que ter consciência de tudo que a gente está passando ainda. Graças a Deus a gente está começando mais pessoas a se vacinarem. Mas o Explode ele é um treinamento que tem mais contato. Então esse a gente vai esperar ainda um pouquinho. Já já a gente vai conseguir, porque as coisas vão melhorar ainda mais. A gente tem alguns cursos, né? A gente teve que nem o Enneagrama esse final de semana, que também é um curso incrível. Vão ter algumas formações. Agora, para o segundo semestre também a gente está chegando com algumas formações. E eu vou falar que eu gosto muito do presencial, viu, Mar? O negócio do online, para mim, assim, é bem desafiador. Mas a gente está pensando também em algumas coisas online. Cabe um elogio, você arrasa no presencial. Eu gosto, Mar. Eu me sinto em casa, sabe? Sabino, você por aqui... Um amigão meu de longa data. Aliás, aprendi muito com ele. Foi um dos meus grandes professores pro live tá acontecendo. Sabino me ajudou muito na vida. Sabino, obrigada. E aí a gente tem aí algumas formações. E a longo prazo, eu falo que eu quero expandir o Novo para outros lugares para fora de São Paulo. Já tem gente procurando, tá? Eu falo, gente, deixa a gente começar aqui em São Paulo, mas eu quero levar o live aí para outros lugares. Agora, no próximo treinamento, tá vindo gente do Sul fazer o treinamento. Então, assim, eu quero estar mais perto, assim. Só que, assim, o expandir, a gente sabe que leva mais tempo, mas eu quero expandir também estando junto com as pessoas. Eu não quero expandir e falar, vai ter um treinamento lá, vou ter uma franquia longe e eu não vou estar junto, não. O novo, assim, é meu filho, sabe? Eu quero estar acompanhando ali o filho. Sim. Mas o que eu quero é que, assim, que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Multiplicar eu falo isso, que né? é multiplicar, é aquilo que a gente falou, as pessoas merecem muito, 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 muito. E é isso que eu quero. Que as pessoas conheçam e se conheçam cada vez mais. Essa é a minha missão mesmo. Não, muito legal. Que elas se conheçam e que elas tenham a oportunidade ainda de conhecer grupos especiais, como o que eu conheci, que eu espero ter mais uma repescagem aí de reencontro, que eu não encontrei ainda. Vai ter. A gente vira, eu acho que vai além da família, né? Parece que são pessoas que você conhece há anos. Sim. É muito gostoso isso, é muito gostoso. Eu comentei com a Cris que a gente está falando, que é a Cris que também participa, né, da nossa... Qual que é a nossa seleção? A gente tem uma equipe, tem uma seleção. Uma seleção, exatamente. E eu comentei com ela que uma das vivências ali, ela foi tão intensa pela troca que eu tive com uma pessoa que estava comigo, que, de repente, é como se eu conhecesse aquela pessoa há muito tempo. Porque eu entreguei algo muito profundo e recebi algo muito profundo de volta. Aquele momento que um senta de frente pro outro. Uhum. É muito intenso aquilo. E assim, eu acredito muito, né, na energia, da minha crença religiosa é Deus, né? Cada um tem a sua crença. E eu não coloco isso no treinamento, mas antes de começar o treinamento, sempre falo para ele, olha para mim, né? Esteja aqui comigo, com todos. E eu acredito muito na energia do universo, o quanto o universo ele aproxima as pessoas. E às vezes parece que adivinha, né? A pessoa que você teve ali essa troca, você fala, por que tinha que ser ela? Uhum. E aí parece amiga de infância.
Uhum. E era alguém que eu não tinha conversado quase nada até então. Uhum. Pois é. Muito legal. Coisas do universo. Verdade. Que bom, né? E agora eu acho que estamos. Joguei todos os papéis para todos os lados. Agora vamos para o nosso bate-bola. A Neuza colocou aqui. Presencial é maravilhoso, é caloroso. A Neuza participou do Enneagrama agora esse fim de semana. É caloroso mesmo. Ah, não, é verdade, outra coisa. E agora, como nós vamos para o nosso bate-bola, no bate-bola eu sempre invento alguma coisinha para mudar o bloco, mudar a vibe. E daí eu vou poder contar por que eu tô com essa cara rosa aqui, que eu tava passando calor, o filtro não tá mostrando que eu tô suando de calor, porque eu coloquei uma jaqueta, que eu descobri que ela tá bem quente, para esconder. Ah! Esta camiseta linda! Essa camiseta linda, linda, linda. Dá para vê-la? Eu Eu tô até te vendo. inspirei. Que Instituto delícia. Novo. Tá, no vídeo ela tá mais bonita. Entre no Instagram do Tá, Instituto Novo, que lá ela tá linda. tá disparando as minhas âncoras. Eu vendo essa camiseta aí. Ai, não. Dispara as minhas também. Aquele vídeo É disparou muito as bom. minhas incrivelmente. Ah, vamos lá para o nosso bate-bola. Vamos. Vamos, Ó, tá agora. disparando a âncora da equipe também, ó. Tem fofo, lindo. Ah, Aí a Fê, camiseta de um final de semana transformador. É verdade. exatamente. Para marcar, né? Qual é a melhor parte de treinar pessoas e guiá-las nessas experiências? Se você fosse escolher uma. Uma melhor parte é perceber o resultado da transformação. É a mudança, assim. E não é da água para o vinho, né? Porque tem toda uma etapa, né? Tem todo um processo, mas realmente é isso assim. Não seria verdadeiro, né? Não estaria vindo de dentro. É, é realmente perceber como começou na sexta-feira, nos treinamentos e como elas estão saindo no domingo. Isso não tem preço. É incrível. Ó, eu tô até menos cor-de-rosa agora, tá vendo? Eu tô morrendo de calor dentro da jaqueta. Mas você tava ali, ó. É. Não, eu tava tentando assim. Minha linguagem corporal tava tentando ser plena, assim, mas eu tava todo contido porque eu Ótimo. tava com muito calor. É... Durante algum treinamento, você já passou por alguma situação engraçada, preocupante ou irritante? Irritante, eu acho que não. Irritante, Que bom. não. Engraçada, já várias, né? São Engraçado, anos de acho que até treinamento. no meu, eu devo ter proporcionado algumas no finalzinho ali. É, tem aquela parte. É porque, assim, o treinamento, a gente lida com pessoas, né? Então, lidar com pessoas não é máquina, cada pessoa lida de um jeito. Sim. Então, existe todo o cronograma do treinamento, né? Até o Sabino falou aí, fala dos bastidores, né? O quanto é gratificante. A gente, quanto equipe, a gente tem muita troca, né? A gente sempre se fala muito, tá muito junto, e um olhando para cada lado, assim, todos olhando para o todo também ao mesmo tempo. Mas situação engraçada, eu já caí várias vezes na frente de treinos, assim, imagina que é um momento que ali a coisa é mais séria, e uma vez eu já dei, assim, a capotada na frente das pessoas, levantei com a maior dor no joelho e levantei plena, como se nada estivesse acontecendo. Nem mancando eu tava, porque eu fingi que tava tudo bem. Eu já fiz isso no meio do Teve uma... escritório, eu sei como é. Não, já assim, eu rasguei a minha calça na altura do joelho. Porque Nossa. assim, foi a caída, entendeu? E eu ali, ó, levantei, na hora que eu olho a minha calça rasgada. Que mais de engraçado. Já quebrei salto de sapato em treinamento. Acontecem umas coisas assim. Andando na ponta do pé, né? Já peguei. Imagina, já tomei uma bela de uma chuva no meio de um treinamento e mulher com cabelo é uma beleza. Então já, e aquelas coisas assim, é só segue o baile, finge que tá tudo bem e continua. Acho que faz parte que todo treinamento é assim, né? Sempre assim, É um até a momento de caída ali lavar a faz alma. parte. É lavar a alma, exatamente. É só ressignificar que tá tudo certo. Exatamente. Traz até um significado maior para aquilo. Tá tudo bem. É. E uma pergunta de talk show para você, meu momento Marília Gabi Gabriela. Débora por Débora.
como você definiria esta mulher? Débora por Débora, Uhum. uma pessoa bem persistente. Eu sou muito persistente, assim, a Débora, ela é persistente. Ela jamais deixa que alguém pare ela. E ela realmente vai e busca tudo aquilo que ela deseja, tudo aquilo que ela sonha. Ótimo. Ela vai que vai. Uhum. E essa jornada de autoconhecimento foi potencializando isso também. Muito. Porque antigamente, há 12 anos atrás, existia uma grande insegurança na Débora. E aí ela percebeu que foi só uma situação que aconteceu lá atrás. E que bom que tudo isso passou, que aí que ela percebeu que a segurança existe muito, muito forte. Uhum. Que ótimo. E se você pudesse escolher alguma figura pública para ministrar um treinamento, quem você escolheria e por qual motivo? Aqui, como eu deixei a pergunta meio ampla, meio ambígua, você pode tanto escolher alguém que você acha que tem algo para compartilhar, quanto alguém que precisa aprender alguma coisa. Se você não quiser se comprometer com pessoas tipo nacionais, próximas, assim, pode pensar gente da história, pode pensar gente do exterior. Então, tem uma pessoa que ela não é daqui do Brasil. Bom, aqui se a gente for pensar, que eu não vou criar polêmicas, né? A gente tinha uma lista Muita aqui, gente né? De pessoas que merecem, que talvez o nosso Brasil estaria muito diferente, mas eu não vou ser polêmica. Mas elas precisariam ter respostas, né? Assim. Mas se aquelas pessoas estivessem dentro daquele salão, aí a gente ia dar um jeito, viu? Tudo ia estar muito diferente. Ali? Porque as pessoas iam começar a aprender a olhar para o outro de uma forma diferente, né? Isso ia fazer toda a diferença. Outro. Já é um passo. Mas tem uma pessoa, a Rainha Elizabeth. Você assistiu a série? The Crown? The Crown. Um pedaço, ainda não estou atualizado. Mas pode falar. Ela é uma mulher, ela é muito poderosa. Eu vejo assim, eu acho que aquela mulher, ela tá sempre ali, ó, ela tá sempre alinhada. Mas assistindo, né, a série, não sei se tudo aquilo realmente é real, tô falando por tudo que eu assisti, né? Mas eu vejo que é uma pessoa que, assim, ela não foi muito de dar muito carinho para os filhos, porque ela não tinha tempo, né? Ela tinha que comandar uma nação ali. Uhum. Mas aquela mulher seria assim, né? Hoje, tadinha, né? Ela já tá bem idosa, mas assim, eu imagino ela mais nova. O quanto um treinamento desse tipo pode fazer a diferença. Eu acredito que eles têm muito tipo de acompanhamento, né? Toda a realeza ali. Mas se você pega aquelas pessoas, eles não são quem eles querem ser de verdade. Uhum. Sim. Acaba até sendo o meu julgamento, né? Mas por coisas que eu assisti na série. Então é uma pessoa que, assim, poderia fazer toda a diferença para ela, para a família. Muita diferença, assim. Eu olho pela história que teve ali do Príncipe Charles, teve muita coisa que eles não viveram e eles não foram quem eles quiseram ser. E muitas vezes ela não falou o que ela tinha vontade de falar porque ela tinha medo de como as pessoas iam interpretar aquilo que ela estava falando. Então, eu acho que seria uma boa, assim. Eu fiquei pensando muito nisso, acho que é uma pessoa que... Acho que tem muitas amadas, né? Um cargo desse tipo. O seu comentário me lembrou de duas situações, assim. Tem o príncipe Edward, que ele renunciou ao trono, que era o tio dela, né? Para se casar com uma mulher divorciada, que não podia ali pela religião anglicana. E é uma quebra total de protocolos, por conta de um amor que ele quis viver. E isso aí Exatamente. já deu uma revolução dentro da casa. E uma vez eu ouvi, quando o Harry ainda era bem mais novo, que a situação dele era uma coisa muito diferente de uma celebridade juvenil da Disney, por exemplo, porque em algum grau aquela pessoa escolheu estar ali. E aquilo veio para ele. Ele não escolheu estar ali, tanto que não escolheu que ele pulou fora. E aí o que eu falo, assim, e ela mesmo, né, nem era para ela ser a rainha, né? Se o tio dela continuasse, né, como ele abandonou o trono, enfim. E aí é muito isso, assim, talvez muitos ali vivam a vida que eles não querem viver.
E nem todas as pessoas têm a coragem que o tio teve, que Harry teve, de largar tudo e falar, não quero mais isso pra mim. Às Então, vezes era assim, possível antigamente, né? e assim, e é muito, e eu acho que é muito do julgamento, sabe? Da Uhum. preocupação do que aquilo vai causar nas outras pessoas também, porque aí vem uma brigas de família e tudo mais, mas eu acho que os treinamentos assim fariam total diferença. Eu acredito muito nisso. Concordo. Para todas as pessoas que estão no poder, É. para essas pessoas faz muita diferença. Para elas talvez colocarem o poder no lugar onde ele merece estar, para que ele não Exatamente. vista todo o resto do espaço, né? É isso, é Porque ele isso. veste com muita facilidade, eu acho. É, muito bom. Uma frase ou uma palavra que te inspira, Eu vou falar a frase e a palavra. por favor. Palavra para mim é congruência, que é uma palavra que me inspira, é um valor que eu tenho muito forte. A congruência, assim, é você ser de verdade, né? Não adianta falar para as pessoas façam isso, façam aquilo e eu não fazer com a minha vida. E a congruência em todos os âmbitos, em tudo, assim, verdade para mim é, é o principal, não existe. E tem uma frase do Napoleão Hill, né? Um, um escritor de um texto incrível que você conhece bastante, mas tem uma frase, até coloquei a cola aqui porque é uma frase mais, ela é mais compridinha, que ela diz assim: Olha, eu devia ter quando os deixado seus a cola desejos, atrás do celular. ela tá ali atrás, mas a luz também atrapalhou, ela tem aqui no meu computador também. E tá aqui assim, ó, quando os seus desejos forem fortes o suficiente, parecerá que você possui poderes sobre-humanos para alcançá-los. De Napoleão Hill. Então, assim, quando você quer realmente alguma coisa, quando você deseja, quando você tem sangue no olho para aquilo acontecer, vai parecer que você é o Hulk, a Mulher Maravilha, que você tem sobrepoderes e você vai e consegue. E a história já provou que às vezes acontece exatamente isso, né? É, é isso Muito mesmo. legal. É, bom, uma pessoa ou mais de uma pessoa que te inspira. Uma pessoa em si, eu costumo dizer que todas as pessoas que me inspiram são aquelas pessoas determinadas me inspiram. Uhum. E não tem uma, várias, sejam celebridades ou não, né? Às vezes eu escuto algumas histórias assim, eu vejo algumas coisas, é, pessoas que batalham por aquilo que elas realmente querem, são pessoas que me inspiram. Pessoas que não se deixam abater por aquilo que o outro fala, me inspira. Uhum. Essa área, né, que a gente está de treinamento, ontem mesmo eu estava com o Elton, a gente estava no Enneagrama e eu vi histórias de uma pessoa que ministra treinamento também, se eu não me engano. Ele não é Fortaleza, eu não lembro onde que é, mas ele ficou um tempão sem ministrar treinamento por conta da pandemia. E na hora que eu vi que ele realizou o treinamento no fim de semana, eu bati palma, eu mandei foto, eu fiz vídeo, pessoas assim me inspiram. Pessoas que têm vontade de fazer acontecer, essas pessoas me inspiram. Legal. Eu, falando em inspiração, aproveito para falar de uma coisa de uma iniciativa que surgiu para mim no meio da pandemia e me fez muito bem. E eu acho que acabou ampliando, fazendo bem para mais pessoas. Que eu pensei, gente, tem algumas pessoas que me inspiram e às vezes elas nem sabem, porque eu tô aqui na surdina, aqui quietinho, Uhum. mas admirando a trajetória de alguém assim. E às vezes vale a pena verbalizar, porque É. aquela pessoa não escuta isso toda hora. E pra, eu escolhi 4 pessoas perto do Natal para escrever ali o porquê, desde tanto tempo até. Geralmente eram histórias de pessoas que eu conhecia há muito tempo e que somos pessoas completamente diferentes hoje, mas eu continuo. Eram todas mulheres, continuo as admirando muito. Ah, foi uma troca tão incrível que, assim, é o que eu falei para cada uma delas. Eu trouxe um, você me devolveu um, e nós saímos com 5. É. Multiplicou, seja lá o que for que eu trouxe, e eu saí com muito mais. É, E isso que você falou, às vezes falta a gente verbalizar, né, para as pessoas. é. Que a gente Às fala, vezes, ele sabe de nada. às vezes a pessoa E não às vezes sabe. como que a pessoa vai saber? É, É importante isso. sim. E até gestos simples, assim, às vezes, coisas que parecem não tão relevantes que a gente faz para alguém
pode fazer toda a diferença na vida da pessoa, assim. Tem uma história, não vou entrar a fundo, que é uma história meio triste, mas que a minha mãe, num momento muito difícil, deu a mão para uma tia minha, e para minha mãe ela só estava dando a mão, mas para minha tia ela falou, eu não conseguiria ter dado mais Se eu não tivesse essa mão. Se essa mão não tivesse aqui, eu não tinha mais nem de onde vir força. E a minha mãe só deu a mão. É só às vezes eu tenho muito isso, né? Eu sinto que eu preciso falar alguma coisa pra pessoa. Eu não sei por que eu tô falando, mas eu tô falando. E aconteceu uma história faz um mês e pouquinho, né? O Elton, ele vai saber de quem que eu tô falando. A gente tava com um grupo de amigos. E eu sentei com uma amiga e comecei a conversar. E ela começou e nem era um desabafo, sabe a pessoa falando assim dela? E ali eu senti uma necessidade tão grande de assim, pegar ela e dar uma chacoalhada, de mostrar o quanto ela era incrível, o quanto ela era maravilhosa, o quanto ela tinha uma vida sensacional, apesar das dificuldades que estavam passando, tudo. E depois ela falou o quanto aquela conversa foi importante. Então, assim, é bem o que você falou, às vezes é isso que a gente está fazendo, sabe? É pegar na mão. Às vezes você nem precisa falar nada, é olhar no olho daquela pessoa. Dar atenção. Né? Dar atenção. Quando eu falo da empatia, a empatia é muito além de tudo aquilo que a gente fala. Às vezes a pessoa só quer conversar. Sim. Ela só quer falar. Ou ela nem quer isso, às vezes a pessoa só quer um olhar. Se olhar, tipo assim, eu tô aqui com você, o que você precisar, eu tô aqui. Uhum. Então é isso, assim, essa live. Se a gente tiver agregado, assim, um pontinho para alguma pessoa, já valeu. Valeu. Né? Isso já tá válido. Assim, um dos meus maiores orgulhos foi ter feito uma live com uma amiga minha que, dentro da história de vida dela, ela se tornou vice-presidente de uma ONG. Daí um ex-diretor financeiro meu assistiu e decidiu dar o suporte financeiro para a ONG. Olha isso! Gente, eu fiz só uma pontezinha para essas duas pessoas se encontrarem. Mas eu já fiquei tão maravilhado, tipo, tudo que eu inventei de querer fazer lives e conversar com pessoas e apresentar pessoas que me inspiram para mais pessoas, que basicamente é esse o propósito, tinha valido ali naquele momento. E às vezes a gente não tem nem noção do que a gente está fazendo. A gente faz, tô fazendo. Mas sempre tem alguém que é afetado positivamente. Sempre, 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 sempre. Eu acredito nisso. E até respostas negativas, porque das 4 cartas que eu escrevi, uma foi vista e ignorada. Mas eu tenho um saldo positivo. 3. Eu falo que assim, mesmo tudo aquilo que é ruim, a gente sempre tira coisa boa. Se tem alguma coisa que é ruim, a gente tira coisa boa. Não, e eu até li o contexto também. Eu acho que, sei lá, aquela pessoa ouve aquilo o tempo inteiro. Então talvez seja não toque da mesma forma. Não me deteve de fazer isso mais vezes, porque é muito bom. E peraí, eu comecei aqui, ó, já viu? Saí do roteiro. Deixa eu ver se tem o que mais tem no roteiro. Tinha mais uma pergunta. Essa parte é muito importante. Inclusive, eu vou querer colocar isso aqui no texto ali depois do vídeo. Como as pessoas encontram mais informações sobre o Instituto Novo? Quais as redes do Novo? Quais os contatos? Onde está? A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, Instagram institutonovo.com, não, é instituto.novo no Instagram, @instituto.novo. Pelo meu Instagram, que tá aí, só clicar aí em cima da bolinha do nome do mapa, pega aí, clica, começa a me seguir também, que a gente vai sempre passando nas minhas redes também. E tem o site do Instituto, que é institutonovo.com. E o Facebook é Instituto Novo Oficial. Legal. Muito bom. A gente tá ali, aí me chama, que a gente conversa. Ótimo, né? E recomendo para todo mundo que está assistindo a gente aqui, ou para quem está assistindo e conhece alguém que quer recomendar para um parente, amigo, familiar, acha que não é para ele, mas é para ele também. Vai lá e vai conhecer. São para todos, né? É para todos mesmo. Débora, super, super obrigado. Eu aprendi mais um pouquinho, eu ganhei mais um pouco também de conversar com você. E todo mundo que pôde estar aqui com a gente, fora os que vão assistir a gravação, com certeza vão ganhar muito. Obrigado pela sua generosidade. Imagina, mas super agradeço o convite. Parabéns pela iniciativa que você está tendo de trazer pessoas para cá.
É aquilo que eu falei, quando a gente fala aqui, se chegar em alguém já tá valendo a pena. Uhum. E assim, você tá vendo quantas coisas boas, né? Você já tá conseguindo fazer, só pelo seu gesto de estar aqui, de estar dispondo também do seu tempo. Muito, muito, muito obrigada pelo convite, pelo carinho, pela confiança. Confiança desde lá de trás, né? Uhum. De quando a gente passou um final de semana juntos e que eu quero te ver. Cris Nogueira, te amo, gente, amo vocês. Eu vi um monte de gente colocando aí, mas eu vi a Cris chegando agora. Eu E quero só ver todo agradecer, mundo que Má, estava aqui, que eu obrigada conheço mesmo. nomes que eu não vejo desde daquele fim de semana. É uma delícia. E que a gente possa estar juntos muitas outras vezes. Conta comigo sempre. Eu falo que quando eu entro na vida das pessoas, eu não saio mais. Uhum. Querendo ou não, eu faço parte, sim. E você faz parte, assim, de um dos momentos mais lindos da minha história. Você sabe, você lembra o final do treinamento, o quanto eu estava emocionada. Uhum. E ali foi realmente foi o boom de todas as minhas realizações. Foi a minha maior realização. E você estava ali, então só te agradecer. Obrigada pela E confiança de eu que sempre. agradeço de poder ter participado. Eu lembro até uma frase do Gil que eu usei num texto recentemente, que tinha uma pessoa que estava encontrando com ele ali, enfim, teve a oportunidade de encontrar o Gil e não sabia o que falar para ele de tão emocionada. E ele falou para ela: eu sei como é bom sermos contemporâneos e estarmos aqui agora. É isso. Muito bom e muito obrigado por ter partilhado aquilo comigo. Como foi bom Eu que ser agradeço contemporâneo muito. naquele instante ali. E a gente vai estar muito junto ainda, se prepara. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, todos que vão assistir. Gostou da live? Manda para alguém, porque realmente a gente está aqui nesse mundo para fazer a diferença. E é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui por acaso, não, e nem de passagem. Uhum, exatamente. Muito obrigado, Débora. Obrigado a todo mundo que nos assistiu e nos falamos. Eu também não quero que você saia da minha vida e não deixarei Jamais. que você saia. Nem o instituto, nem você, nem o instituto. Nossa jornada junto só começou. Se prepara. Perfeito. Beijo grande, pessoal. Beijo, Beijo, Mar. Débora. Ó, quero te ver no live 2, hein? Te espero lá. 16, 17 e 18 de julho, eu te espero lá. Tá bom? A Cris até colocou aqui a data, depois eu vou pegar com ela. Ah, você. Ai, se você não estiver lá, Cris, amarra ele e leva ele pra lá. Ótimo. Beijo, Mar. Tchau, tchau. Obrigado.